Shalom! Que bom estarmos mais uma vez juntos para podermos compartilhar a palavra de Deus. É um privilégio estarmos aqui. Nós temos visto tanto cuidado de Deus, não é verdade? Eu tenho certeza que você que está aqui comigo também, neste momento, pode dizer isso. Que você tem visto tanto cuidado de Deus com você, com a sua casa, com a sua família. A gente tem visto tanto o amor de Deus, não é verdade? Deus, Ele nos ama e Ele se preocupa com cada um de nós. Eu queria compartilhar um texto com vocês que está em Jó. Eu acredito que todos vocês conhecem a história de Jó, né? Eu acredito que você já ouviu falar, nossa, mas tem que ter paciência de Jó. É esse Jó que nós vamos falar, né? E eu sei que muitas vezes, sabe, queridos, nós ficamos sem respostas a muitas perguntas. Mas eu quero te dizer que um dia todos nós teremos a resposta para todas as nossas dúvidas, as nossas perguntas. Talvez você vai me fazer uma pergunta que eu não vou saber te explicar, não vou saber te responder, mas eu vou te falar que um dia a sua pergunta, ela terá a resposta de Deus. Amém? E eu quero orar com você, que você possa abrir o seu coração, deixar Deus ministrar no seu coração neste dia. Não é à toa que você está aqui comigo, não é à toa. Deus tem planos maravilhosos para você, para cada um de nós, para sua casa, para sua família. Deus, Ele tem planos que a gente nem imagina, porque os planos de Deus são perfeitos, são maravilhosos. Deus, Ele quer coisas boas para nós. E muitas vezes a gente ainda acha que, Deus, eu acho que Ele não quer isso para mim. Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós estamos tão desobedientes nas nossas vontades, tão teimosos, achando que aquilo que a gente quer é o melhor. E eu quero te dizer, queridos, que o melhor é o que vem de Deus. Nós vemos aqui agora, Deus vê lá na frente. Às vezes você acha que o que você tanto quer é o melhor, mas eu quero te dizer que o melhor é o de Deus. Na Bíblia fala que a boa vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso que eu te falo que existem coisas que eu não vou saber te explicar, te responder, mas todas as suas perguntas um dia serão respondidas, porque Deus te responderá, te dará a resposta para todas as coisas. E aqui em Jó, no capítulo 1, começa dizendo assim, eu gosto muito desse versículo em especial, porque começa dizendo aqui fala a virtude e a riqueza de Jó. Jó era um homem virtuoso. Na história de Jó começa dizendo assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu acho lindo a história de Jó, porque começa dizendo que ele era um homem íntegro e reto. E era um homem que se desviava do mal. Quero orar com você, feche os seus olhos, ore, pede a Deus para te revelar aquilo que Ele tem para você neste dia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha alcançar essa pessoa que está aqui comigo neste momento, ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor venha ministrar no nosso coração a Tua vontade, a Tua palavra. Que não haja no nosso coração dúvida, não haja no nosso coração dúvida a respeito daquilo que o Senhor tem para nós. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha ministrar nos nossos corações e venha tirar de nós toda dúvida, toda incredulidade, toda falta de fé, toda falta de confiança no Senhor. Alcança, Senhor, essa pessoa que está aqui comigo e enche o coração dela, Senhor, com a Tua presença e com a Tua paz. É o que eu te peço neste dia, em nome de Jesus. Então aqui diz assim que na terra de Uz havia um homem íntegro e reto, e temente a Deus e que se desviava do mal. A gente vê que Jó, ele era um homem temente a Deus. E mesmo sendo temente a Deus, um homem que se desviava do mal, ele passou por tantas aflições. Eu tenho certeza que neste momento você está perguntando, ou talvez um dia você já fez essa pergunta, nossa, mas aquela pessoa é tão boa, por que ela está passando por isso?
Aquela pessoa é tão legal, tão bacana, por que ela está passando por isso? Realmente existem perguntas que a gente não consegue encontrar respostas, não é verdade? Mas eu te digo que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ama, é um Deus que não nos trata segundo as nossas falhas, os nossos pecados, porque na palavra diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Um dia, eu acredito que todos nós teremos respostas. É o que a gente pergunta neste momento aqui. Jó era um homem íntegro, reto, um homem temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Continua dizendo lá no versículo, eu dei uma salpicada aqui porque não dá pra gente ler tudo, porque é grande a história de Jó. E aqui fala que os irmãos, os filhos dele, os irmãos, eles se reuniam sempre, uns nas casas dos outros, e faziam banquetes, e comiam e bebiam. E Jó, quando chegava no fim dessas festas, Jó reunia os seus filhos para pedir perdão para Deus. Está lá no versículo 5. E ele pensava, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Ele juntava seus filhos para que pedisse perdão a Deus, para que se purificassem. Então Jó, ele andava num caminho de obediência a Deus. Jó, ele andava num caminho que ele temia ao Senhor. E ele se limpava, não só ele, mas os seus filhos também. E aqui diz que um dia as notícias começaram a chegar na casa de Jó. E ele perdeu tudo, queridos. Ele perdeu tudo. Ele perdeu a casa, as riquezas, ele perdeu a saúde, ele perdeu os filhos, ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a confiança em Deus. Ele não perdeu a confiança naquele que podia ajudar. A esperança dele continuou em Deus. E as pessoas, os amigos dele vinham e falavam as coisas, e Jó não blasfemava contra Deus. Continua dizendo no versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Quantas vezes no meio das nossas lutas, no meio das guerras, no meio das dificuldades, das tribulações, porque todos nós passamos por isso, quantas vezes permitimos que o nosso coração se encha de rebeldia, de reclamações, Quantas vezes nós achamos que Deus é culpado por alguma coisa? Quantas vezes você achou que Deus foi culpado por causa de alguma coisa que aconteceu na sua casa, na sua família? Queridos, eu quero te dizer que Deus é um Deus bom, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, Deus te ama, Deus ele se importa com você. Você tem o livre-arbítrio, você escolhe o que você quer. Existem coisas que Deus, ele não vai chegar lá em você e vai te puxar para você não fazer. Ele não vai fazer isso. Ele pode usar a sua esposa, ele pode usar o seu filho, ele pode usar um amigo para te falar. Não faça isso. Ele pode usar alguém que é próximo seu e te falar, saia desse caminho. Não continue fazendo o que você está fazendo. Ele pode usar alguém sim, viu? E muitas vezes você acha que não é, às vezes aquela pessoa não está sendo usada por Deus para te tirar de onde você tem ido. Deus, ele usa pessoas, ele usa momentos, ele usa coisas para muitas vezes para nos orientar, para nos ajudar. E muitas vezes a gente está teimando, a gente quer aquilo e a gente continua fazendo aquilo. E aí dá errado, mas por que Deus não me tirou disso? Mas Deus usou pessoas para te falar, Deus usou pessoas, coisas, situações para te orientar, mas muitas vezes por causa da nossa cegueira, sabe, queridos? Da nossa cegueira espiritual, a gente não consegue ver o que Deus está falando. Quantas vezes nós estamos permitindo coisas ruins fazer parte das nossas vidas? Quantas vezes você tem se enchido com tantas coisas, mas não tem se enchido com Deus?
Como que você vai conhecer a Deus se você não procurar saber quem é Deus? E aqui fala que Jó era um homem íntegro e reto. Na história de Jó, a história dele começa dizendo que ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Você e eu, nós estamos fazendo a nossa história. Deus está fazendo a nossa história com a gente. A nossa história, nós decidimos se queremos um fim feliz ou triste. Jó, a gente vê na história de Jó que a história dele foi uma história triste, mas ela terminou num fim feliz. Ele temia a Deus, ele se desviava do mal. E quantas vezes você, eu, temos dado desculpas para permanecer no caminho errado? Quantas vezes você sabe que está fazendo algo errado? Quantas vezes você sabe que está no caminho errado e continua? Queridos, Deus é um Deus de misericórdia, sim, é um Deus de amor, é um Deus de cuidado. Deus se preocupa com você e Ele está te dando esse recado. Ele está te falando, seja como Jó, um homem temente a Deus, que se desvie do mal. Aqui a gente vê que Jó, ele não blasfemou contra Deus, mesmo passando por todas as lutas, ele não blasfemou contra Deus. Até que a esposa dele, lá no versículo 9, ela viu, a esposa de Jó, ela viu como que Jó, ele era tão íntegro, que ela diz assim para ele assim, ainda conservas a tua integridade? Você não está vendo o que Deus está fazendo com você e você ainda continua mantendo, conservando a tua integridade? E ele diz, ela ainda diz, amaldiçoa o teu Deus e morre, acaba com o seu sofrimento. E Jó responde para ela, você não sabe do que está falando. Se eu recebo as coisas boas, também não receberei as coisas ruins? E aqui fala, queridos, que Jó, todo o tempo da vida dele, mesmo passando por todas aquelas lutas, ele permaneceu íntegro. Eu não sei a luta que você tem passado, eu não sei quais são as suas aflições, mas eu quero te dizer esta noite, neste dia, que você pode confiar em Deus e manter a tua integridade, porque Deus não mente, aquilo que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Pode passar os dias, queridos, pode passar o tempo, mas confie em Deus, porque o que Ele prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir. Ele prometeu para a vida de Jó e Ele cumpriu. Tanto é que um dia Jó disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A gente vê aqui a intimidade de Jó com Deus. E aqui fala que então o Senhor abençoou Jó. O Senhor abençoou o último estado dele, de Jó, mais do que o primeiro. Jó, ele foi muito próspero. Deus o abençoou de uma maneira sobrenatural, porque Jó passou por tudo aquilo, mas ele conservou a integridade dele, ele conservou a fidelidade dele a Deus e ele não reclamou do que Deus estava permitindo na vida dele. Deus quer coisas boas para a sua vida. Existem coisas que Deus permite para que você possa crescer. Amém, queridos? E a gente vê que Jó, ele foi abençoado mais do que ele já era abençoado. Eu quero te dizer que Deus tem bênçãos para você. Deus, ele não chega atrasado na sua vida. Às vezes você acha assim, mas por que Deus está permitindo? Deus podia ter impedido disso. Sim, podia. Ele podia, né? Quantas vezes a gente pensa isso? Deus podia ter impedido isso de acontecer. Mas se Deus permitiu, eu quero te dizer que Ele está com você. Que Ele está te sustentando. Que Ele está te ajudando. Que Ele vai continuar te ajudando. E você, no final de tudo, você vai falar como Jó falou. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos veem o Senhor. Hoje os meus olhos te veem. Queridos, continue confiando em Deus, porque Deus tem planos, coisas lindas para a sua vida. Faça como Jó, seja uma pessoa íntegra, seja uma pessoa reta, desvie do mal e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver que vai valer a pena, vale a pena,
Vale a pena a gente renunciar, a gente andar com Deus, vale a pena a gente fazer aquilo que agrada a Deus, porque nós teremos a recompensa. Amém? E eu quero orar com você, para que o Senhor possa te ajudar a ser temente a Ele, para que você possa se desviar do mal. Não brinque, né? Não é quando a gente era criança, a gente ouvia aquela frase, não brinque com fogo, não brinque com o pecado na sua vida. Não permita que o pecado faça parte da sua vida. Não fique achando que não tem problema, porque todos os nossos pecados, um dia nós teremos a consequência de todos eles. E Deus, Ele quer que você seja temente a Ele, que você desvie do mal e que você e eu, que nós possamos conhecer Ele, não só de ouvir falar, mas possamos ver com os nossos olhos. Amém? E eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa pessoa que está aqui comigo neste dia. Que o Senhor venha nos ajudar a desviar do mal, andar num caminho de santidade, de obediência, que possamos ter prazer na Tua lei, que possamos meditar na Tua palavra dia e noite e que possamos fazer a Tua vontade, não por obrigação, mas que possamos fazer a Tua vontade por amor, porque nós amamos o Senhor, e que nós possamos Te conhecer, não só de ouvir falar, mas que nós possamos conhecer o Senhor, porque os nossos olhos Te verão. Senhor, que o Senhor cuide dessa pessoa que está aqui comigo, cuida da casa dela, da família dela e dos negócios delas. Eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que você tenha uma semana de paz, uma semana de vitória e que você busque conhecer a Deus, porque Ele quer revelar no seu coração. Fique com Deus, que você seja abençoado e que seu celeiro transborde de bênção. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus.